Olá, boa noite. E quero sempre Boa poder noite. servir. Meu coração eu abro para o amor. Sejam todos bem-vindos. Me entrego ao seu valor. Boa noite, Kellen. Deixa eu já Sua força colocar a Kellen aqui na live incentivo dessa para busca começarmos a falar hoje sobre cólicas na menstruais e a esperança de leitura poder ter emocional seu dos amor sintomas. para me acalentar. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se a Kelly está entrando. Boa noite, Diogo, Karenina, Túlio, Aline. Muito bom ter todos vocês aqui hoje. Vocês que estão aqui provavelmente não entraram à toa, né? Cada um provavelmente tem alguma questão para rever em si, ou em mulheres, de repente, da família, ou que já se relacionaram, né? Vamos lá, deixa eu colocar aquele de novo aqui, que eu acho que ela não entrou. Vamos ver se agora vai. Olá, Agora. Aí, boa noite, boa Kellen. noite, tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Também, pessoal de casa está ouvindo bem também? Espero que sim. Bom, então o objetivo da live hoje é a gente falar sobre a leitura emocional dos sintomas das cólicas menstruais, pensando que quando a gente entende mais a fundo os conflitos, né, que estão representados através dos sintomas, nós recuperamos a nossa autonomia sobre a nossa saúde. E nós podemos ter um olhar mais perceptivo de autoconhecimento sobre nós mesmos, sobre aquilo que está nos causando um certo tipo de adoecimento, para que com esse tipo de ferramenta, a gente consiga desvencilhar disso, né? Dissolver esse conflito para que a gente consiga mais saúde, né? Então, o autoconhecimento sobre os nossos sintomas é uma ferramenta de cura muito importante, porque do contrário, a gente vai estar só tratando o sintoma. E Uhum. quando isso vai cronificando ao longo do tempo, é porque existem outras coisas a serem revistas, né? Então, a leitura que a gente vai apresentar hoje é baseada nas leis biológicas, que é um conhecimento trazido por um médico alemão, que é o Dr. Hammer. E o Hammer, ele era um oncologista, para quem não sabe, e depois da morte repentina de um dos filhos dele, ele teve um câncer no testículo e a mulher dele teve um câncer no ovário. Então, a partir disso, ele começou a se perguntar o porquê daquilo. E ele começou a observar nos pacientes que ele já tratava, ele tinha uma gama de pacientes muito grande, né? E ele começou a observar nesses pacientes qual era o padrão de conflito que esses pacientes traziam e fazendo uma correlação com o sintoma ou com a doença que esse paciente desenvolvia. Então, ele chegou a uma conclusão, observando as tomografias cerebrais desses pacientes, os conflitos deles e os sintomas, que quando a gente passa por um conflito muito importante, principalmente quando ele é vivido de forma isolada, de forma muito profunda, esse conflito ele vai desencadear uma tríade, que é um programa biológico que é vivido na nossa psique, na nossa mente, no nosso cérebro e no nosso corpo. Então, o sintoma que a gente manifesta, ele está intimamente relacionado com a interpretação que eu tenho perante os eventos da minha vida. Não é isso, Kelly? Isso mesmo, isso mesmo. Então, Não, hoje a gente vai falar, né, sobre a cólica em relação a tudo isso que a doutora Gabriela está falando, como que as emoções podem gerar sintomas no nosso corpo e quais emoções de forma bem específica, porque não vai ser qualquer emoção que vai gerar qualquer sintoma no corpo.
Então, tem emoções bem específicas por trás da cólica. E a maioria das mulheres acham que é normal, né, ter cólica, porque é muito comum. Mas não é normal, né? É comum Exatamente. porque a gente vê em muitas mulheres, mas normal não é. Então, existe alguma questão aí que o organismo está tentando sinalizar através da cólica. Mas antes da Uhum. gente começar, eu queria que a Kelly se apresentasse, né? Para quem não sabe, eu conheci a Kelly num curso de leitura biológica em BH, do Ivan Sim. Bonaldo. E aí a gente fez uma turminha ali, né, Kellen, de conhecimentos que a gente tem compartilhado até então, mas queria que você se apresentasse primeiro. Sim. Eu conheci a doutora Gabriela nesse curso do Ivan Bonaldo, foi quando eu comecei a conhecer tudo que tem por trás da leitura biológica dos sintomas. Eu não sei se foi seu primeiro contato também, foi? Com o curso do Ivan foi, mas eu já tinha feito um outro antes. Ah, sim, de leis biológicas também. É, aham. Ok. E eu sou fisioterapeuta, sou formada desde 2007, mas as leis biológicas mesmo eu fui saber que existia lá em 2019. E desde então eu estou apaixonada e cada dia eu vejo mais respostas positivas quando a gente olha as emoções que estão por trás de cada sintoma. E hoje eu trabalho também só fazendo leitura emocional, porque é minha paixão e não tem como sair disso mais depois que a gente conhece, né? Exatamente. E a gente vê que isso impacta muito no resultado, né? Dos Muito. pacientes, né? Da melhora dos sintomas dos pacientes. Sim. E se você quiser se apresentar também, caso tenha pessoas da minha página para conhecer a doutora Gabriela. Ah, sim. Então, bem-vindos aí os seguidores da Kelly. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, sou médica homeopata. Além da homeopatia, eu atuo com a leitura biológica também, com a ortomolecular. E eu acho que existem algumas semelhanças aí nessa leitura e na microfísio, que você também fez a formação, que é enxergar a doença como uma manifestação de um desequilíbrio mais interno, né? De memórias que estão sendo refletidas, que estão sendo repetidas e que vão se manifestar através dos sintomas. Então, por isso que é muito importante a gente ter a visão de tratar a pessoa. Porque quando a gente Uhum. entende que eu estou tratando a pessoa, eu não estou tratando só o sintoma. Eu estou tratando toda a unidade que essa pessoa representa, né? Claro que levando em consideração o corpo físico, mas muito mais profundamente através das questões emocionais, das questões mentais, muitas vezes através da linhagem dessa família, né? Esses padrões repetitivos herdados dentro dessa família, que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, que também pode colaborar para a manifestação de sintomas, né, Kelly? Sim. Tudo na família pode estar influenciando, porque existem, a gente fala até que existem três fatores, né, para iniciar qualquer sintoma, que é o Sim. programante, que foi quando aconteceu algo na sua vida que desencadeou aquilo, o pré-programante, que é o que a gente traz no nosso DNA, da nossa família, essas informações, e o desencadeante, que vai fazer aquele sintoma ficar crônico, né? Uhum. Que vai ativar aquele gatilho, né? Isso, é o gatilho, Uhum. talvez com a menstruação, é o gatilho mensal para vir aquele sintoma. Exatamente. Então vamos entender um pouquinho sobre isso dentro da cólica, né? As cólicas são sintomas que acometem cerca de 50% das mulheres. É muita coisa. Eu até fiz uma enquete aqui no Stories para saber quantas dessas mulheres tinham cólicas e como que elas se relacionavam com a menstruação delas. E mais ou menos bateu isso. 50% odeia menstruar, 50% tem muita cólica e associa esse incômodo da menstruação com a cólica. Mas tudo bem, a gente sabe que ter cólica não é bom, ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar por isso. Mas vamos entender um pouquinho mais profundamente de onde esse sintoma pode vir, né, Kelly? Do ponto Vamos. de vista físico, existem autores que dizem que durante esse período menstrual, o útero ele secreta uma substância que se chama prostaglandina, que seria uma substância inflamatória capaz de provocar a contração involuntária do útero. Então, o útero ele vai se contraindo na tentativa de expulsar aquele endométrio que está descamando.
Mas quando a gente tem algumas questões emocionais relacionadas, isso pode levar para um lado de desequilíbrio, né? Quando as cólicas começam a ficar muito incapacitantes, começa a cursar com muito sangramento, a mulher já, às vezes já não consegue trabalhar muito bem nesse período, juntamente Uhum. com vários outros sintomas que podem vir acompanhados, como dor lombar, náusea, transpiração, mal-estar, queda de pressão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma leitura emocional do sintoma é a gente pensar qual é o sentido biológico desse órgão. Então, quando a gente pensa no útero, a gente entende que o sentido biológico, para que o útero foi feito do ponto de vista orgânico no nosso organismo? Ele tem uma função de ser a nossa primeira casa, né? A nossa primeira morada. Ou seja, ele está ali para proteger o bebê e fazer com que essa gestação vingue até o fim, né? Que o bebê fique protegido dentro da casinha, para que nada aconteça a ele e ele possa nascer no período correto. Então, seria o primeiro sentido de proteção. Proteção e reter, cuidar desse feto para que ele chegue até o final da gestação. Não é isso? Isso mesmo. E quando a E gente tem conflitos emocionais, né, relacionados a essa falta de proteção, seria um dos motivos que podem ser, né, relacionados com a cólica. sim. E aí, uma outra coisa bem interessante é a gente pensar o seguinte, que nem todo sintoma, ele aparece na fase que eu tô no conflito, né? Porque tem muita linha da psicossomática que fala isso, né? Ah, você teve tal conflito, você tá em tal estresse e por isso você tá tendo tal sintoma, mas não é bem assim. Quando a gente vai estudar o organismo, a gente sabe que o nosso organismo é feito e regido por um sistema nervoso autônomo, ou seja, ele vai agir involuntariamente, no modo autônomo, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Então, dependendo da origem embrionária de onde vem esse órgão, ele vai manifestar o sintoma ou na fase de conflito ativo ou na fase que eu já passei por aquele conflito e relaxei. O útero, o miométrio, que é a musculatura do útero, ela está relacionada com a fase pós-conflito, ou seja, eu passei por algum conflito ou estou revivendo conflitos e na menstruação que cursa com o período de relaxamento, né? Ou seja, o período que todo o útero trabalhou para ser fecundado, para receber um embrião, ele não foi fecundado, então ele descama. Então, nesse período, vem as cólicas. Então, as cólicas estão muito relacionadas com períodos de pós-estresse. E aí, nós vamos ver dois principais tipos de conflitos relacionados a esse. O primeiro tipo de conflito é um conflito de autodesvalorização ou incapacidade de reter o bebê, ou seja, de gerar, de ter uma gestação. Isso pode acontecer em mulheres que já tiveram um aborto, mulheres que se sentem realmente incapacitadas de gerar uma vida, seja porque ela está num momento que a vida dela em si não permite que ela engravide naquele momento, ou que o próprio parceiro pode gerar essa insegurança dela ser capaz de ser mãe. Então, por exemplo, eu namoro com um rapaz, mas para eu ser mãe eu vou ter que parar de trabalhar. E essa pessoa não pode sustentar essa família nesse período, porque a mulher vai estar em casa sem trabalhar. Ou ainda, esse parceiro ele não me passa segurança, ele não me passa confiança. E aí, por isso, eu também me sinto insegura de ter um filho desse parceiro. Não é isso, Kelly? O que mais você quer Isso. acrescentar de exemplo aí? Conflitos também onde gravidez é perigo, né? Talvez na história da família dela, outras mulheres engravidaram antes do casamento e foram julgadas por isso. Ou então o marido não era o marido desejado, ou já tinha Uhum. muitos filhos, aí estava lá no 10º filho e vai engravida de novo, porque na época não tinha tanto acesso a contraceptivos, né? E aí, gravidez para aquela mulher foi problema. Ela não queria ter mais filhos, ou ela não queria Uhum. ter tido antes do casamento. E aí, os descendentes dela também vêm com essa programação de que gravidez é perigo. E Sim. quando vem a menstruação, o inconsciente relaxa, porque eu não estou grávida, e aí vem essa cólica, né, que vem na fase de cura.
igual a doutora Gabriela disse. Uhum, sim. Então pode vir muito nessa questão também da mulher sentir que ela não dá conta de cuidar muito também, né? Em situações que dentro da família, ou às vezes até com ela mesma, ela já teve um filho, ela já teve vários filhos, e ela acaba engravidando contra a vontade, né? Ou seja, aquele outro filho não foi planejado também. Então ela fica com essa memória que ela teve que se submeter a uma gravidez indesejada também, né? Ou mulheres que desde de pequenas tiveram que cuidar muito dos irmãos também, né? Aquela história que às vezes o pai ou a mãe falece muito cedo e a menina ela já cresce como uma mãe dos irmãos, estão tendo que cuidar, que proteger muito esses irmãos. Ou muitas vezes as filhas que são mães das mães, né? Que invertem muito esse papel de cuidadora e de proteção, de ter que cuidar da mãe. Então, esse sentido, eu tenho que proteger mais as pessoas ao meu redor, ou eu tenho que cuidar mais das pessoas ao meu redor, porque eu passei por situações semelhantes a isso, o corpo entende como, eu tenho que crescer esse endométrio, então aí também viriam os miomas, ou eu tenho também que ter mais capacidade para segurar esse feto. Então, a musculatura ela também pode ter mais contrações por conta disso, né? Verdade. A pessoa que teve muitos abortos espontâneos até, né? Foi uma perda muito intensa ali, ela quer proteger, ela quer ter capacidade para ter novos filhos. E Uhum, também sim. a mulher também que já foi, ela não foi uma gravidez desejada. E aí ela também vai vir com esse programante. A mãe não queria engravidar porque não era a hora certa, ou, né, e rejeitou aquele bebê durante a gestação toda. Essa criança, ela pode, quando ela tiver a primeira menstruação, ela pode também ter cólicas, devido a esse sentimento programante de que gravidez não é bom. Uhum. Essa questão do aborto é algo que a gente vê muito na prática, né? Ou de que a mulher já teve um aborto e aí ela fica muito insegura em gerar, em ter uma nova gestação, sentir se ela é capaz de ter uma nova gestação. E muitas vezes, quando a gente vai investigar isso no sistema familiar, a gente vê que sim, às vezes o sistema tem uma história de aborto, abortos de repente que foram escondidos, né? Porque os abortos naquela época não poderiam ser contados, não poderiam ser abertos, né? Ou muitos segredos dentro da família relacionados a essa questão. Então, às vezes, uma gravidez até mesmo de uma outra pessoa que não era o marido. E aí fica Uhum. essa coisa de um segredo, né? Que eu não posso contar em relação ao meu útero. E aí a mulher pode criar também um sentimento de que aquilo é errado, engravidar é um perigo. Então, meninas que já cresceram escutando isso, olha, se você engravidar, olho da rua. Se você engravidar, eu mato você. Então, essas concepções todas do que é uma gestação, se a gestação é uma coisa boa, é uma coisa perigosa, é uma coisa que traz ameaça dentro da vida dela, que ela está no presente, ou até mesmo dentro de toda essa linhagem. Como que essas mulheres vivenciaram essas gravidezes, né? Porque a maioria das mulheres daquela época não existia contracepção. A mulher engravidava, querendo ou não, e ela tinha que se submeter a isso, né? Muitas vezes com um parceiro que provia muito mais segurança financeira, então a mulher ficava em casa cuidando das crianças, trabalhando o dia todo e não sentia essa segurança, esse apoio emocional para ter mais um filho. Então, Uhum. todas essas concepções do que é uma gravidez, de como as mulheres vivenciaram essa gravidez, histórias de aborto na vida dessa mulher ou até na linhagem dessa mulher, e como foi também o contato com a primeira menstruação, né? Eu fiz um vídeo aqui no meu Instagram contando a história que a gente sabe, a história da antiguidade da gestação, da menstruação. E o que mais a gente vê de relato é que a história da menstruação está muito ligada com algo que é sujo, com algo que é contaminado. Naquela época, as mulheres eram consideradas como fonte de contaminação mesmo quando estavam menstruadas, a ponto do homem não poder tocar na mulher, o objeto que a mulher tocar era considerado impuro, ou ter relação no período menstrual também era extremamente perigoso. Inclusive, se a mulher engravidasse durante
durante o período menstrual, se alguém soubesse, né, pelas contas que era, ela poderia ser banida da sociedade e o filho era considerado como algo, algo Nossa, impuro ali. impuro, contaminado. Então, como que essa história já era pesada muito desde então, né? Como que o nosso inconsciente do feminino foi recebendo todas essas informações e que foram sendo passadas de geração a geração. Então, meninas que na primeira menstruação, às vezes nunca ouviram falar de menstruação e de repente estão sangrando, o que que você vai sentir? Você vai sentir que você está morrendo, alguma coisa perigosa está acontecendo comigo, né? Sim. Então, esse contato de susto, de ameaça, de perigo com essa primeira menstruação também pode criar uma memória emocional que menstruar me traz uma memória de alerta, de doença, de algo que é perigoso, né? Como a menina também recebeu essa informação da mãe, Uhum. menstruar é horrível, é o pior período da mulher, mulher sofre demais, menstruação é a pior coisa que poderiam ter inventado para a gente, mulher. Então, como ela recebe a informação, como que a mãe reage também diante da primeira menstruação, até a família em geral também, né? Se isso Sim. é tratado como uma vergonha, com piada ou não, ou ela mesma vai ter vergonha. Eu já tive casos de mulheres que menstruaram e demoraram 2 anos para contar para a mãe. Elas ficaram escondendo isso por vergonha, porque achavam que, né, como que a mãe ia perceber, ou porque elas não queriam crescer, elas achavam que isso seria algo muito doloroso, que a mulher ia sentir muitas dores e tal, tal, tal. Então, todas essas informações que a gente recebe do que é menstruar, do que é ser mulher, e o contato com essa primeira menstruação também vão influenciar no desencadeamento desses sintomas, né? Eu até me E, lembrei agora de uma cliente minha que ela tinha muitas dores, cólicas, e a primeira menstruação dela foi muito traumática. Ela lembrou que foi na escola e que uhum, quando ela viu, ela não sabia com quem que ela pedia ajuda. Ela pegou um papel higiênico ali, mas aquilo foi traumático e também a mãe dela não tinha conversado com ela sobre esse assunto. Até porque uhum. questões da mãe, né? Às vezes a mãe também não sabe lidar bem com isso. E aí ela Sim, já evitou isso. E aí ela até hoje, até a última vez que eu atendi foi esse o tema, foi para as cólicas. uhum, E eu vou ver ela essa semana ainda, eu vou ver como que ela tá, mas eu sei que ela entrou na fase de crise epileptóide, né, que é essa dor depois que a gente mexe com a cura, que eu tratei com ela as questões emocionais envolvidas, e aí a gente chama, na fase de cura tem uma crise epileptóide, quando os sintomas vêm de forma bem intensa. E aí ela teve dores bem intensas e me mandou mensagem. Eu falei, olha, agora espera, porque pode ser a fase de cura, uhum. né? Em alguns Sim. casos é esperado esses sintomas após o nosso atendimento, né? Sim, sim, sim. Então, se a gente fosse fazer um resumo, né, acho que seria essa questão do primeiro contato com a menstruação, como que ela vivenciou isso, como ela recebeu isso da mãe, como que as pessoas reagiram a isso. A questão do transgeracional, que a gente fala transgeracional, que é essa história dentro do sistema familiar, né, de como as Uhum. gravidezes foram vividas, como que gravidez era considerado algo perigoso ou que poderia trazer até uma ameaça de morte para essa mulher, também é uma outra via a se pensar, ou como que a menina recebeu também essa bagagem de memória, né, do que é uma gravidez, ou que ela às vezes já vivenciou algo que não foi muito agradável, por exemplo, uma amiga que engravidou com 15 anos e foi colocada para fora de casa, ou foi obrigada a casar, né? Na minha época tinha muito isso. Eu lembro que na escola, no período de escola, tenho duas amigas de colégio que engravidaram com 14, 15 anos. E aí foi Nossa, aquele rebuliço na época, né? Então, essa coisa da gente ver a experiência do outro também te ajuda a sim, formar a crença que você tem sobre aquilo, né? E sim. no contexto atual, é a gente pensar então nisso, como a mulher ela pode se sentir incapaz de gestar, de reter, de cuidar de alguém,
dentro desses exemplos, né, de um aborto, de mulheres que realmente sentem que não têm capacidade, né, porque já tiveram Uhum. algum problema ginecológico, ou também essa outra via de não ser capaz de reter o parceiro. Então, quando a gente fala reter, pode ser reter alguém que eu preciso de cuidar, ou reter Uhum. também o parceiro, né? Então, hoje a gente vê muito mulheres que demoram a engravidar ou que querem encontrar um parceiro ideal, esse tempo vai decorrendo, isso vai gerando uma insegurança também nessa mulher, se um dia eu vou ter filho, se um dia eu vou encontrar alguém que vai estar na sintonia que eu quero para ser o pai dos meus filhos, ou até mesmo com o parceiro que a mulher está no momento. O quanto que ela sente que o parceiro será um bom pai para essa criança, ou quanto que ela pode se sentir confortável e segura para gestar uma criança desse parceiro. É isso? Uhum. Isso Sem mesmo, dúvida, além eu das sempre perdas, tento. né? Hã? E além das perdas também, né? As perdas de entes queridos, abortos, porque toda perda ela pode fragilizar o ovário e pode causar cistos também. E aí o médico fala que o cisto que está causando a cólica, mas não, na verdade é o conflito emocional por trás disso. Exatamente, exatamente. Então, tudo que é relacionado com a gestação, em ser capaz de gestar, ou em ser capaz de proteger e cuidar, que é o sentido mais simbólico do útero, pode causar esses sintomas. Então, se a cólica é crônica, a gente tem que pensar qual é o conflito que essa mulher está revivendo na vida dela, que pode estar colaborando para a manifestação desse sintoma, né? Sim. Então, você quer falar, Até, acrescentar? não, que até o sangramento mesmo pode ser algo inconsciente que manifesta os sintomas, né? Porque muitas vezes fala assim, ah, mas eu não sinto isso, eu não passo por isso. Será? Né? No seu inconsciente tem mais informações do que você pode imaginar, porque mais de Sim, 90% em nós é inconsciente. E sim. aí, por isso que eu falo que o nosso corpo é uma dica tremenda de autoconhecimento, porque ele sabe Uhum, mais sobre você do que você mesmo. Então, se tem exatamente. sintoma ali, a gente tem que buscar, porque as chances são enormes de ter emoções por trás, né, que precisam ser curadas. É o corpo trazendo à tona e te falando, olhe para isso. Você tem que curar essa questão. Sim, exatamente. E é muito comum hoje a procura de mulheres que têm dificuldade em engravidar, né? E elas chegam e falam: Eu quero muito ter um bebê, eu já fui em N médicos, já fiz fertilização, já tentei de tudo e não consigo engravidar. Mas muitas vezes, eu acho que você vai compartilhar isso comigo, ela pode ter a vontade, né, consciente, mas no inconsciente dela existem muitos programas relacionados com o gestar, com a gravidez. Então a Uhum. gente tem que investigar isso bem a fundo para entender que coisas inconscientes estão bloqueando o organismo para poder essa mulher gestar também, não é isso? Isso, com certeza. Aí se tem cólica, tem mioma, tem cisto, tem conflito. Não tem jeito de não ter. E não necessariamente o seu, talvez da sua família. Exatamente, exatamente. Então, não é à toa que o sintoma existe. Sempre existe uma questão de conflito emocional por detrás dele, tá? E a gente precisa estar atento para isso se realmente quiser chegar numa cura mais profunda, né? Uhum. Então, acho que a gente podia falar um pouco dos miomas, né? Eu comecei a falando um pouquinho sobre isso. O mioma é o quê? É um crescimento dentro desse músculo, né? Alguns nódulos que vão sendo formados dentro desse músculo, que a gente chama de miomatose uterina, e que é uma tentativa, uma compensação do organismo para a mulher conseguir, né, cuidar mais, ela sentir que ela pode cuidar mais, ela pode reter mais aquele que ela acha que precisa cuidar, proteger, ou até mesmo reter o parceiro, né, que ela se sente Uhum. insegura. Então, o útero ele cresce para aumentar a capacidade dele em proteger, em reter, em cuidar, não é isso? Isso, eu tive até uma cliente que ela tem mioma
e ela é muito cuidadosa com a filha. Sabe aquela mãe super protetora que quer saber o tempo todo se a filha está bem, se preocupa com o filho na escolinha. E isso desencadeia e pode piorar o mioma. Porque você quer proteger, e por mais que seu filho esteja protegido, você continua se sentindo incapaz ou achando que ele não está protegido o suficiente. E é Sim. sempre sobre o que a gente sente, né? E não sobre o que a gente vive. Exatamente. Na verdade, esse é o principal, né? É. Que é como você se sente diante da situação e não apenas o evento, porque a interpretação do evento é individual e é ela que vai propiciar a manifestação ou não desse sintoma. Porque não é sempre que a gente vai ter sintoma e não é sempre que vai ter uma doença por conta disso. Mas o quanto esse conflito é profundo dentro dessa pessoa é que vai geralmente manifestar um sintoma, não é isso? Isso mesmo. Aí, porque muita gente fala assim, mas eu vivi a mesma coisa que a outra pessoa, eu tenho sintoma e ela não. Aí eu vou perguntar, como que você percebeu esse evento? Né? Cada um percebe de uma forma diferente, de acordo com Sim, as vivências da própria vida e as vivências da família. exatamente, exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho então dos sintomas que podem vir com as cólicas, as dores de cabeça, por exemplo. Vamos, vamos. Tem dois tipos, né, de dor de Dois cabeça. tipos de dores de cabeça. Quer começar? Já que eu estou falando muito. Não, pode falar. É muito bom te ouvir. Mas eu falo então. Então Tem dois vamos. tipos de dores de cabeça. Tem uma dor de cabeça que ela é contínua e tem uma dor de cabeça latejante, pulsante. E o que que diferencia uma da outra? É a fase que ela vai aparecer. A dor de Uhum. cabeça contínua, por exemplo, nessa região aqui, né, que é a região frontal, É aquela que na aperta a cabeça, né? Fica aquele peso. que é constante, né? Ela não pulsa, ela não lateja, ela é uma dor retilínea, vamos dizer assim. E nessa região, principalmente, tem a ver com a nossa intelectualidade, né? Medos frontais, você se julgar, você querer achar soluções para tudo. E se essa dor é contínua, é uma dor na fase ativa de estresse, ou seja, na hora que você está vivendo aquele conflito emocional. E aí, se você Uhum. tem essa dor, por exemplo, antes de menstruar, pode ser uma preocupação no sentido, será que a minha menstruação vai vir? Será que eu tô grávida? Eu não quero engravidar. Então, seria uma dor de preocupação, de querer achar solução para aquilo. E aí, quando a menstruação chega, se a dor começa a latejar, ou né, a pessoa nem tinha a dor e vem uma dor latejante, é uma dor na fase de resolução. É porque você relaxou perante o conflito emocional anterior. É como se fosse o sangue chegando, né, pulsando mesmo, para restaurar aquela região que estava sendo tão exigida no momento da fase de estresse. Sim, e essa questão da dor em aperto, né? Ela pode estar muito relacionada com vivências que às vezes a mulher teve durante o período dela, aquele momento assim, nossa, minha menstruação atrasou, e agora? Será que eu tô grávida? Se eu tiver grávida, meu pai vai me matar. Ou se eu tiver grávida, eu vou perder o emprego. Se eu tiver grávida, como é que eu vou ficar perante meus amigos, na vida, etc. Então, isso também vai criar uma memória de que eu preciso ficar preocupada se eu estou grávida ou não, né? Que é isso. Será que minha menstruação vai descer? Será que eu estou grávida mesmo? Então, isso cria um estado de tensão, que é essa dor bem tensional que a gente chama, né? De alerta para saber se a menstruação vai descer ou não, porque existe uma memória de que menstruar é perigoso ou pode ser uma ameaça para minha vida, ou que em algum momento, né, das questões da minha família ou da minha história mesmo, eu tive algum contato com alguém que viveu isso, ou dentro da minha própria história, eu tive um medo de engravidar. Então, eu fico em alerta para esperar que essa menstruação venha, não é isso? Isso, e é até bom perguntar quando a pessoa vem com sintoma de cólica, essa cólica vem desde a sua primeira menstruação ou ela veio a partir dos 20 anos? Aí se essa pessoa Uhum, falou assim, foi depois dos 20 anos. Aí você pergunta, o que que será que aconteceu nessa época que foi sim. um gatilho, né? Talvez Uhum. foi justamente na época em que ela teve um medo de engravidar, que a menstruação atrasou, ou ela não esqueceu de tomar o remédio dela. E tem até a questão do anticoncepcional, né?
E muita gente fala que quando toma anticoncepcional não tem cólica. Na Uhum. verdade, é porque a mulher relaxou perante o perigo de engravidar e aí não tem aquela cronicidade mensal mais, porque ela não está mais com medo de engravidar. Então é como Sim. se curasse, entre aspas, porque não é uma cura, esse medo que ela tem. Uhum, sim. Então, nessa dor de cabeça tensional, é a gente pensar em todas as situações que podem ter significado um medo de gravidez. Então, mulheres que também tiveram aborto, né? E que fica naquela tensão para que o sangue desça e esse sangue relembrar também o aborto, né? Ou situações que remete ela com a memória emocional que ela tem da menstruação, que é isso que você falou também é bem importante. Então, sempre quando a cólica começa, por exemplo, igual você falou, 20 anos, então a pergunta do médico ou do terapeuta é: vamos voltar um pouquinho nesse tempo de 20 anos. Como é que estava a sua vida nesse momento? Como é que era a questão menstrual para você? Teve alguma questão de medo de engravidar? Alguma situação que você viveu com um namorado, com alguém? Para tentar chegar qual foi o evento, né? E a emoção que a mulher teve perante esse tempo determinado. Quando a Uhum. mulher já tem sintomas desde a primeira menstruação, aí a gente vai precisar investigar a questão gestacional e principalmente a história das linhagens femininas dessa mulher. Porque pode ser que durante a gestação, geralmente acontece, a mulher, a mãe dela, teve alguns conflitos relacionados a isso. Às vezes, o começo, a gravidez não foi planejada, ou o marido não recebeu bem essa gravidez, ou ela sentiu que ela teve alguma perda com essa gravidez, ela foi tratada de forma diferente porque estava grávida. Então, tudo isso tem que ser avaliado se a menina já começa a ter sintomas na primeira gravidez, não é isso, Kelly? Isso mesmo. Isso é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Quando surgiu essas cólicas? Uhum, sim, sim. E aí tem a outra dor de cabeça, que é a latejante, né? Que é aquela que fica pulsando a cabeça, que está relacionada com o período depois que eu relaxo, né? Então eu estava tensa por algum motivo e eu relaxei, né? Passei por aquilo, consegui relaxar e vem essa dor de cabeça, que também está relacionada, só que o contrário dessa outra leitura, que é, nossa, agora eu posso relaxar porque eu tô grávida. Ufa! Quer dizer, não estou Eu grávida, não né? estou grávida. É. Ufa, meu Deus, não tô grávida, agora meu perigo passou, minha ameaça passou e agora eu tô relaxada, né? Ou seja, esse momento de perigo, de alerta, de ameaça passou e eu posso relaxar porque agora eu tô menstruada e não tem perigo de sofrer alguma represália frente a isso, não é? Verdade, é isso mesmo. E tem outros sintomas também, né, que a gente pode olhar na TPM, por exemplo, igual, a gente já conversou sobre dores nas costas, e tem mulher Uhum. que tem. Até a altura dessa dor a gente tem que avaliar, porque tem emoções diferentes em cada altura da dor, né? Sim, Se for, sim. por exemplo, na parte torácica, assim, será que ela sofreu uma autodesvalorização em algum momento? Ou alguém da linhagem dela foi desvalorizada e ela também se desvalorizou? Questões em Uhum. relação ao aborto. Às vezes a mulher também quer ter o filho, tem vários abortos espontâneos e aquilo é um trauma para ela. E ela se sente Uhum. impotente, incapaz de gestar. Sim. E se for mais embaixo, talvez ela sente que ela não tem, na lombar, né? Talvez ela sente que não tem suporte. O meu marido não me dá suporte, a minha família não me dá suporte, eu não tenho o suporte necessário para ter filhos. E aí essa dor vem quando relaxa, né? Quando a menstruação chega, porque aí ela tá mais confortável, eu não tenho suporte, então eu não quero engravidar. Minha menstruação veio, então eu não preciso me preocupar agora. Então a gente Uhum. constrói a história do conflito muito melhor pegando todos os sintomas envolvidos, né?
Sim, essa questão da dor nas costas é importante porque existe, hoje tem muitas mulheres que relatam isso, né? Às vezes desce para a coxa, para a perna também. Então, saber exatamente qual o sintoma vai ajudar a gente a ler de um ponto de vista mais amplo também, né? E lembrando que a dor nas costas, às vezes, pode ser também a dor do útero refletida aqui atrás, né? Pode ser, sim, da coluna, mas pode ser uma dor refletida também. E tudo que está relacionado com o sistema ósseo muscular traz a leitura de autodesvalor, né? Então a gente pensar como que está essa relação da mulher com o feminino dela, em se sentir desvalorizada, no caso, se for lombar, perante um suporte, que é isso que você está falando, né? Eu acho que eu não tenho suporte para ser mãe nesse momento, ou meu marido não pode me prover um suporte, ou o suporte do ponto de vista mais amplo emocional, financeiro, perante o meu feminino, né, não está sendo bom, não está sendo suficiente, por isso eu me sinto desvalorizada. Então, todas essas leituras aí podem encaixar dentro da cólica menstrual que tem dor lombar. Mais algum Uhum. exemplo que você lembre disso? Hum, Não, acredito que é isso. Tem essas questões de autodesvalorização, né, e sentimento de impotência também, né, podem estar envolvidos com as dores musculares. Eu não tenho capacidade para ser mãe, talvez, ela não se sente, né? Às vezes ela também não teve uma mãe presente, ela acha que ela também não vai ser capaz de ser mãe. Cada caso, por isso que assim, aqui a gente está dando vários exemplos, mas cada caso é único. E aí a gente mapeando aquele caso, a gente consegue buscar de uma forma mais precisa. Sim, não existe uma matemática, né, quando a gente vai fazer leitura emocional, até porque cada pessoa tem uma emoção e cada pessoa vai ter um sistema emocional diferente da outra também, né? Por isso que é importante fazer uma leitura individual, porque cada pessoa vai ter uma história, vai ter uma dinâmica de vida e tem também toda a questão da linhagem familiar dessa pessoa que pode colaborar também, né? Uhum. A Lívia colocou aqui o exemplo de inchaço, né? Tem mulher que fica mais inchada durante a menstruação ou antes da menstruação, né? E aí, nesse caso, pode ter sentimentos também de solidão. Talvez teve um filho e teve que criar sozinha, ou alguém da família dela passou por isso, porque é como se ela Uhum. estivesse num deserto e no deserto não tem água. Então, aqui eu preciso reter o líquido para eu não passar sede, para eu não me desidratar, né? Sim. E aí vai depender muito também do local desse edema, né? Por exemplo, se é um edema no seio, que é a minha capacidade de nutrir o outro, né? Ou de nutrir Uhum. alguma situação, alguma coisa que eu posso considerar como um filho para mim. Não necessariamente tem que ser um filho, bebê, mas pode ser um trabalho, pode ser um projeto, pode ser o seu parceiro, pode ser sua irmã, uma amiga. Então, eu retenho líquido, ou seja, eu aumento a minha mama para conseguir nutrir mais essa pessoa que eu acho que eu preciso prover, né? Uhum. No tornozelo pode ser também a minha capacidade, minha insegurança do rumo que caminho tomar nesse momento. E Sim. aí por aí vai, né? A gente tem que avaliar a localização desse edema também. Você lembra de mais algum? Agora eu não tô lembrando. Tem Mas do abdômen, que pode estar relacionado com essa perda também, reter gestação, aí entra de novo nessa questão do útero, né? e o ninho também, né? No abdômen ali é o meu ninho, é onde eu protejo. Então pode ser conflitos dentro de casa, onde é seu ninho, com a família, com a Uhum, mãe, né? Que é a mãe que uhum. te gera Sim, na barriga, no abdômen. sim, sim. Então é um processo, né? A gente está vendo que é um processo, porque tem várias leituras e a gente não vai conseguir tirar tudo da caixinha numa sessão só, né, Kelly? É muita coisa e a gente tem que ter cuidado também ao tocar nessas coisas com o paciente, porque é muito profundo, né? A gente tem que ir no passo que o paciente consegue dar para a gente também não atropelar as coisas, né? Sim, sim. Tem casos que a gente consegue, né, ir profundo, depende da pessoa. Quando a pessoa já está nesses processos de autoconhecimento, eu sinto que eu consigo avançar mais. Que a pessoa se Uhum. permite mais, ela ouve mais o inconsciente dela naquele momento. Mas cada um tem seu tempo
E é possível, sim, buscar aquela origem emocional e quando a gente curar a emoção envolvida, o sintoma já não precisa manifestar mais. Exatamente, exatamente. E tem a famosa TPM, né? Que para mim deveria ser trocada por tempo para mim ou tempo para meditar, né? Toma, gostei. Não é? Vamos, mulherada, vamos trocar essa concepção do que é TPM. É o momento que a mulher precisa estar em contato com as emoções dela, né? Porque a gente não pode só pensar que é meramente uma questão hormonal. Ah, tô nessa TPM, deixa. Aí é normal, ela tá nessa TPM. Hum. Não. Alguma coisa está acontecendo ali com essa mulher que está gritando através dessa TPM e pode ter certeza que na menstruação também. Geralmente as mulheres que têm muita TPM, geralmente têm um período menstrual que também não é muito favorável, não é muito agradável. Você vê isso também? Sim, com certeza. E até essa irritação também tem origem emocional, né? Não é só hormônios. O A hormônio ele não irritabilidade fica é operado. emocional, né? Ela é uma emoção. Mas eu digo assim, tem uma raiz ali por trás. Aquilo ali é só o copo transbordando. Mas o copo está Sim. cheio de outros conflitos, que é aí que a gente tem que olhar. É, essa coisa assim, olha, eu fico de TPM, eu tenho vontade de matar meu marido ou matar meu chefe. Nossa, se pudesse, eu nem ia trabalhar. Me fala mais sobre isso. Será que já não tem alguma coisa aí que você está remoendo alguma raiva sobre esse chefe, ou remoendo alguma raiva sobre esse marido? Que coisas realmente a gente precisa colocar na balança aí que está causando essa irritação? Porque a gente não vai Uhum. ter picos de irritação do nada. Tem alguma coisa que tá propiciando isso, que está estimulando isso aí, né? Sim, e toda irritação ela vem de uma necessidade não atendida, né? E Uhum. muitas vezes de forma inconsciente. Então, qual que é a necessidade daquela mulher que não foi atendida no passado e que toda vez que está próximo de menstruar, ela se irrita novamente? E Uhum. é lá que a gente vai ter Exatamente. que buscar. Exatamente. A Karenina está perguntando aqui que a avó dela deu a última filha porque não tinha condições financeiras de ficar com ela. Se isso pode se manifestar em sintomas da descendência. Pode, porque é um caso da pessoa ter dado um filho, ou seja, ela sente que ela não foi capaz de cuidar, né? Ela foi capaz de reter esse filho. Eu fui incapaz de fazer isso, incapaz mesmo. Eu tive que dar essa criança para outra pessoa cuidar dessa criança. Então, isso também gera uma memória, né, Kelly? Sim, com certeza. Ela não pôde cuidar, não pôde proteger. Ela pode ter sentido aquilo como uma perda também, né? Por mais que às Uhum. vezes você acha que não, mas inconscientemente eu acredito que nenhuma mãe queira, né, dar o filho. Ela dá porque Imagina, imagina a dor que isso causa para uma mãe, né? Sentir que você sim. não tem capacidade de cuidar do filho e ter que passar isso para outra pessoa. Nossa, não consigo nem imaginar o que é isso. Então, isso cria uma memória, né? Uma programação dentro da família, né? O quanto eu sou capaz de ter um filho, de gestar um filho, ou de cuidar desse filho. E isso pode reverberar nas mulheres desse sistema, né? Uhum. E se ela não quisesse essa criança, ela tinha tirado, né? Então ela foi desejada, por mais que ela pense que não, a criança, ela quis levar a gestação até o final. Uhum, sim, sim. E na sua prática, Kelly, como que você faz assim, você aí, né, vamos supor, a gente encontra o conflito lá, e aí como que você trabalha isso com seus pacientes? Como que é esse pós? Aí você já faz uma micro, você trabalha que caminhos assim para a pessoa atingir um estado de cura? Como que é? Então, o primeiro passo é trazer para a consciência, né, o que foi na história daquela pessoa de forma específica que pode ter sido o causador desses sintomas. E o segundo passo é ressignificar, ou seja, poder enxergar aquele evento com novos olhos, no sentido que você fez o melhor que você pôde para cuidar do seu filho, ou aquilo foi um conflito da sua mãe, você não precisa carregar mais ele com você. E aí, normalmente, eu faço técnicas a nível meditativo, com alguns outros cursos que eu fiz para ressignificar. Né? O sentir para sanar. A gente volta naquele evento, a gente enxerga ele com novos olhos
E aí, de repente, normalmente a pessoa já entra naquele evento muito emocionada. Muitas vezes você vê assim, era algo que a pessoa racionalmente ela não sentia nada. Mas quando você Uhum. faz uma técnica, ela vai e chora muito, e sente, e fala, gente, eu não sabia que isso me causava tanta dor. Mas estava Sim. lá, guardadinho, né? Dentro de um potinho. E aí a gente acessa essa dor. E quando a gente acessa, a gente pode pôr ela para fora. E aí, normalmente, no final do ressignificar, a pessoa já está mais leve. Já fala assim, nossa, que bom, tirei um peso hoje. E aí é como se você virasse uma chavinha mental mesmo. E aí o sintoma realmente pode ir embora. Uhum. Porque você dissolve o conflito que está atual ali, né? Ou você Uhum. desvincula aquilo para devolver aquilo para sua família, né? Honrar, agradecer e devolver e poder fazer as escolhas suas a partir da sua história agora, né? Não necessariamente repetindo aquilo que a família tem dentro do sistema, né? Exatamente. E sempre honrando, igual você falou, a gente não tem que julgar os antepassados, se deu uma criança, o que aquela pessoa fez, a gente não sabe o que ela estava passando naquele momento. E sempre com um olhar de amor para os antepassados dela. Sim, e que eles fizeram tudo o que eles podiam e o que davam conta naquele momento, né? Sim, exatamente. Muito bem. No meu atendimento, um pouco diferente, eu procuro remédio, né? Então, pegando todos esses sintomas na homeopatia, a gente vai investigando o sentimento, que é algo que você também vai, mas a gente vai Uhum. também numa coisa que a gente chama sensação, que é a experiência mais profunda que a pessoa teve sobre aquele evento, e que vai mostrar um retrato de um remédio, que vai ajudar a causar um equilíbrio, né? E limpar essas memórias também. Então, eu sei que a microfísica trabalha muito com isso, né? Com as memórias também, que vocês fazem através da questão manual. E o que na microfísica vocês fazem com a mão, a gente faz através do remédio, se a gente fosse fazer uma comparação assim, né? Então, a gente vê que existe, né, uma possibilidade de melhora, de cura muito grande, né? Eu até separei Uhum. um caso aqui para poder contar para vocês, né? Se você lembrar algum Sim. seu aí depois, é de uma paciente minha que tinha acho que 20 e poucos anos e ela vinha pela queixa de cólica menstrual, que eram muito Uhum. fortes, com muita hemorragia e que ela relatava como uma dor de parto. Só que detalhe que ela nunca teve nenhum filho. Mas ela Aham. relatava que era como uma dor de parto, que ela sentia aquela pressão sobre a vagina, como se algo fosse sair realmente pela vagina, como se fosse um bebê, né? E Aham. ela trazia uma história de abuso, que é algo que a gente acho que esqueceu de falar aqui, né? É verdade que pode E ser. quando existe a história de abuso, principalmente o abuso com contato de sangue, às vezes um sangramento depois do abuso, isso também é uma memória para a mulher lembrar na hora que vai sangrar, né? Sim. E é uma memória muito traumática, né? Que a gente precisa ter muito cuidado para poder trabalhar com essa mulher. E que ela, de certa forma, revivia nos relacionamentos dela, porque ela achava que, de certa forma, os companheiros também queriam abusar dela de alguma forma, mas não do ponto de vista sexual, porque o abuso. Sim. Ele depende do toque que você dá para ele, né? A palavra e então ela revivia essa memória de abuso constantemente nos relacionamentos, né? Então ela sempre estava insegura com esse parceiro, o quanto que esse relacionamento iria adiante, porque ela não sabia até quanto, né, seria capaz de manter um relacionamento, ou seja, o quanto ela é capaz de reter esse parceiro, né? E o quanto que o contato com o sangue é algo traumático, já que ela tinha essa história do abuso. E muito interessante porque ela relatava já o sintoma relacionado com parto, né? Como se Olha fosse um só. parto. E aí, quando a gente foi investigar essa história, do ponto de vista da mãe dela, se ela, né, os dados que ela tinha sobre a própria gestação, na história da família, geralmente a gente encontra algum aborto aí no meio, né? Ou formas Uhum. de como as mulheres lidaram com gestações que não foram muito agradáveis para essa mulher.
Então, gestações que foram contra a vontade dessa mulher, gestações que essa mulher não se sentia amparada, não se sentia segura, não tinha suporte, às vezes nem físico, nem emocional. Então, existia uma gama de memórias, de crenças relacionadas a isso, que precisavam ser trabalhadas. E aí eu dei um remédio para ela que chama Sabina, que trabalha muito essas questões desse tipo de cólica, mas também com outras sensações que ela tinha em relação ao útero também, porque ela sentia uma desconexão com o útero. Era muito interessante esse sintoma dela. Ela sentia que ela estava desconectada do útero, Olha que só. é que ela estava desconectada do útero, que como se o útero fosse uma coisa à parte assim dentro do corpo dela. E pode ser pelos abusos, né? É como se eu não quero ter isso porque isso me trouxe tristeza lá atrás. Exatamente, exatamente. E é o que acontece geralmente com as mulheres que têm algum contato muito ruim com essa menstruação e que tem nojo do sangue menstrual. Isso ainda é muito comum. Mulher que tem Uhum. nojo de menstruar, que tem repulsa com o próprio sangue. Então, mulheres que têm esse tipo de sensação, a gente tem que buscar como foi isso lá na primeira menstruação, como que isso foi recebido da mãe, teve algum evento que foi traumático em relação a essa menstruação ou com algum sangue vaginal também, né? Uhum. Então é tudo isso, né? Porque é muita coisa para se falar, muita coisa para se E falar e depois para desse se pensar. medicamento, ela melhorou? Ela melhorou, ela super melhorou. Com uma dose do remédio, ela voltou outra. Os ciclos foram super agradáveis, ela não teve mais cólica, o sangramento diminuiu. Ela depois fez um curso, hoje ela trabalha como terapeuta feminina. Olha que Olha máximo. só. Então, ela fez toda essa conexão com o útero e com o feminino dela, né? Foi fabuloso. Nossa, que E maravilhoso. lindo, foi linda. A cura dela foi linda. E na Mas homeopatia, porque eu não conheço a fundo a homeopatia, né? Então você trabalha de acordo com a emoção também. O remédio você olha pela emoção que a pessoa tem envolvida com aquele conflito. com sintoma, porque a gente avalia o físico, então o sintoma e o jeito do sintoma, porque cada pessoa manifesta o sintoma também a seu modo, nenhum sintoma é igual ao de ninguém, né? A emoção que ela teve perante aquele evento, ou aquilo que está acontecendo com ela no momento, ou o evento que desencadeou a doença, e Aham. principalmente isso é o que a gente mais procura, mas nem sempre está acessível, que é a sensação. Ou seja, é a experiência interna que essa pessoa teve mais profundo dentro dela em relação àquele evento. Então, o remédio ele junta tudo em um só, né? Que a gente fala que traz Aham. a unidade. Porque você junta toda a totalidade do paciente em um remédio que vai tratar tudo. Nossa, que interessante. Aí esse remédio provoca a autorregulação do corpo também. Exatamente, como na microfísio. Como na Uhum. microfísica. Então, a gente respeita essa capacidade natural de cura do organismo, mas a gente dá um estímulo nessa energia vital para que ela Uhum. faça o trabalho dela, porque ela está enfraquecida, né? Aham, entendi. É um gatilho ali para melhora. Sim, sim, exatamente. Então, tem muitas semelhanças aí dos trabalhos. Sim, é lindo do mesmo jeito. Nossa, eu sou Sim. apaixonada por essas áreas. Ah, maravilha. Olha, tem uma outra relato aqui da Lucinha. Deixa eu ver se eu Ai, consigo ler. não. Ah, dizendo que foi criada ouvindo a mãe dela dizer que o parto é a pior coisa da vida. Tive duas filhas e não tive contração nem dilatação. Está explicado as duas cesáreas, porque o parto é a pior coisa da vida, né? Então criou essa memória Exatamente. de que parir não ia ser muito legal, né? Então o útero nem fez, não deu conta de fazer o trabalho dele por conta disso. Mas Verdade. espero que esteja tudo bem agora, Lucinha. Você está em boas mãos, né? Pelo que eu vi, você é paciente da Kelly. É minha mãe. Sua mãe? Ela é muito nova, não dá Ela, nem pra ver que, ó, novíssima ela. ela é linda. E ela Muito tem essa bem. questão também do cuidado, a mulher que ela não tem contração, também pode ser um sentimento que a criança está mais bem cuidada aqui dentro de mim. Eu não quero que essa criança vá para o mundo, no sentido que... Uhum. E ela mesma falou que
ela emocionalmente estava muito tranquila com a criança dentro da barriga dela. Ela não tinha pressa Uhum. para o parto. Uhum. Isso também pode De influenciar. certa forma, queria reter, né? Porque a falta de dilatação também é isso, né? Eu quero reter a Verdade, criança aqui ao mesmo tempo, né? verdade. Sim. Maravilha, Kelly. São 8h30 já, como que o tempo passa voando. Porque é tanta coisa para Verdade. falar e é tão bom falar sobre isso que a gente nem vê o tempo passando. Eu espero que todos aqui tenham aproveitado ou tenham pegado um pouquinho que seja sobre essa leitura emocional para aplicar na sua vida ou para de repente ajudar outra pessoa. Se essa live foi útil para você, compartilha com alguém que tem cólica uterina menstrual e que pode também ajudar outra amiga aí, ou quem sabe uma irmã, né, uma namorada. E eu espero que a gente possa ter auxiliado aí de alguma forma no autoconhecimento das mulheres, né? Para que elas estejam mais curadas e mais em paz com o seu feminino. Sim, com certeza. E vocês curando as emoções envolvidas, vocês vão ver como que vocês vão seguir mais leves, né, e sem sintomas. Que a gente não precisa ter sintomas. Não precisamos. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entra em contato com esses conflitos, que a gente sabe que não é fácil, mas que para curar a gente tem que sentir, como você falou, né? Tem que tocar naquilo para ser sentido e para ser curado. É uma possibilidade de cura. Então, não é só uma possibilidade de tratar o sintoma. Aqui a gente está falando de cura, né? E quando a gente fala de cura, isso precisa de um processo, precisa de um mergulho para ser sentido e para encontrar a raiz desse sintoma. Não é isso? Verdade, verdade. Espero que tenha sido útil, né, para todo mundo. E eu queria agradecer você, Gabriela, por esse convite. Foi uma honra estar aqui com você. Realmente eu estou muito feliz. Ah, agradecimento é todo meu por você ter aceitado, por ter colaborado, compartilhado seu conhecimento aqui, sua prática. E espero que a gente esteja próxima, quem sabe mensalmente aí, repetindo alguma live sobre leitura emocional. Aqui, não sei se... foi o meu ou foi o seu? Não sei. Alguém Eu travou. acho que foi o meu, é porque eu acho que tá esgotando o tempo, aí o Instagram já vai cortando. Então, só queria agradecer. Obrigada, gente. Obrigada pela presença aí de todo mundo. Um beijo grande. Cuidem de vocês, cuidem do seu feminino. A deusa que habita em mim, a saúde da deusa que habita em cada um de vocês. Beijo, Amém. Kelly. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.